Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Doses de Atipicidade. E hoje nós estamos em comemoração, porque nós estamos no nosso 10º episódio. E o Doses de Atipicidade, como vocês já sabem, é um podcast que é voltado para falar sobre autismo e neurodivergentes. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, sou a apresentadora, sou a host desse canal. E a ideia aqui é trazer informação de qualidade para você que é mãe de uma criança atípica, tem um familiar atípico, enfim, o autista, TDAH, T21, enfim. Então, o objetivo é exatamente trazer essa informação de qualidade para que vocês tenham cada vez mais segurança na hora de buscar os profissionais ou de entrar com uma terapia e uma intervenção. E hoje também é um episódio especial, porque a minha convidada já é conhecida deste canal. Vanessa Prudêncio está aqui hoje pela segunda vez com a gente. Semana passada nós gravamos um episódio para falar a respeito do TDAH, das questões do TDAH no adulto, né? Essa jornada, a dificuldade da jornada do paciente TDAH que tem um diagnóstico tardio. Então, se você não assistiu o podcast da semana passada, te convido a ir lá no YouTube e assistir, que está incrível. E ela retornou, a gente resolveu fazer a parte 2, justamente para poder falar dos benefícios da abordagem nutricional, que é exatamente o que eu faço na Clínica Salva, que é a clínica que eu tenho aqui na Asa Norte também. Então, Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o convite do Doses de Atipicidade para participar pela segunda vez do nosso episódio número 10. Isso, inclusive, hoje em comemoração. Seja muito bem-vinda. Ah, que especial, que delicinha participar do 10º episódio. Muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir com as informações práticas como paciente, como uma pessoa atípica e como mãe, como mulher, como irmã, filha, empresária, para que você se sinta também acolhido, acolhida dentro desse nosso universo complexo e também muito divertido e gostoso, porque a gente descobre que tem muitos benefícios dentro dessa situação. Então, para você que não me conhece, eu sou a Vanessa Prudêncio, sou gestora comercial, presto consultoria e mentoria para empresas e empresários, em especial nos processos de vendas, que é o que eu sou especialista. E agora eu passo a bola para você. O que a gente vai ter hoje? Gente, hoje tem muita informação. É o complemento do episódio número 9. Então, assista o número 9 para você acompanhar o número 10. Mas, Vanessa, vamos lá. Primeira questão que eu quero trazer para a nossa audiência. A Vanessa é uma paciente com TDAH. O diagnóstico dela foi tardio, então ela passou toda a vida, ou boa parte da vida, sem saber que tinha esse diagnóstico. O TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele faz parte dos transtornos do neurodesenvolvimento. E a questão central do TDAH é a baixa produção de dopamina, que tem uma ação no lóbulo pré-frontal, atrapalhando ou dificultando as funções executivas. Então, tem muita relação com planejamento, com execução, com foco, concentração, memória. Tanto é que os medicamentos voltados para TDAH têm uma intenção ali de aumentar essa dopamina, né, o tempo de ação da dopamina no lóbulo pré-frontal. Então, só para quem não tem conhecimento sobre o TDAH, é exatamente isso que ele traz para o paciente. Então, essa dificuldade de memória, foco, concentração. No caso das crianças, uma dificuldade também na escola, né? Muitos artigos afirmam que o TDAH tem uma relação muito íntima com a baixa escolaridade. Eu já discordo parte disso, porque depende muito mais do ambiente, a gente vai falar isso ao longo do nosso podcast. Mas, Vanessa, traz para a nossa audiência, de maneira geral, como é que estava a sua vida antes da intervenção, o seu quadro geral, enfim, as outras questões, que além do TDAH temos outros detalhes aí, né, com esta paciente, que agora está maravilhosa, inclusive. Ah, obrigada. Então, eu, além de ter o TDAH, eu também sou uma pessoa celíaca. E os 2 diagnósticos, a Carla já conhece bem, vieram tardiamente. Então, houve um processo ali de sofrimento. E esse sofrimento, ele era psicológico, ele era físico, ele era mental e posso dizer que também espiritual, porque o meu espírito em si clamava por quem eu sou, afinal de contas. Que confusão é toda essa estrutura que eu crio, que eu desenvolvo. Então, antes do TDAH, havia um sofrimento físico, e esse sofrimento, ele atrapalhava as minhas relações.
e os meus trabalhos por si só. A procrastinação era quase que casado. Sabe aquele casamento de eternamente e não vai se separar de jeito nenhum? Sim. Lidar com a procrastinação, lidar com eu consigo fazer, ou fazer as coisas de última hora. Ou eu conseguia lidar muito bem em ambientes sob pressão. Muita pressão, mas tinha que ser muita pressão. Ou seja, já lá nos pênaltis que eu conseguia fazer as minhas entregas. E eu, como uma autêntica vendedora que sou, sempre fui vendedora, sou gestora comercial também por formação, eu era vendedora de metas batidas no final do mês. Porque eu precisava daquela sensação de... eu não sei como expressar esse sentimento. É como se eu tivesse a necessidade de viver de emoção. De viver naquela intenção do sofrer, eu acho. Mas aí, na verdade, é um misto entre sofrimento e prazer, né? Porque aí eu tenho aquela conquista e eu comemoro. E replica o comportamento. Porque aquilo que era cotidiano, resultado cotidiano, não me apetecia, sabe? Eu não tinha interesse por ele. Ele não me trazia desejos. É como se eu tivesse uma necessidade de viver as paixões diárias. Até para minha profissão, para tudo que eu faço na vida, eu tinha uma necessidade de me apaixonar por aquilo, e não é aquela paixão racional, era aquela paixão irracional. Avassaladora. Então, ser essa profissional que deixa as coisas para o último momento, vinha essa paixão, essa sagacidade. Ou eu faço agora, ou eu não faço nunca mais. Mas isso é mesmo característica do TDAH? Isso é muito clássico do TDAH. Isso é muito fácil a gente observar. Então, essa necessidade de adrenalina, essa necessidade da coisa de... Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Os 45 do segundo tempo. Isso é muito comum acontecer no TDAH. E aí, o que acontece? Você deixa tudo para a última hora, né? Procrastina, deixa para a última hora. Aumenta o grau de ansiedade absurdamente. Então, para quem não sabe, a ansiedade é um dos transtornos mais associados ao TDAH, que a gente conhece. Em mulheres, já tem alguns estudos associando o TDAH à bulimia, né? Alguns artigos novos já saíram com esse viés também. Mas a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, é o transtorno mais comum associado ao TDAH em homens e mulheres, inclusive crianças e adolescentes também. Aí o paciente procrastina, deixa para o segundo tempo, aumenta o grau de ansiedade e aí ele começa a fazer. Só que ele dá conta, na maioria das vezes. E aí, o que acontece? Uma liberação absurda de dopamina, um prazer que não dá para mensurar. E ali ele entendeu onde é que ele descobre esse prazer. E aí, ele começa a replicar esse comportamento. Isso acontece muito no TDAH. E na minha profissão tem palco para isso. Porque quando a gente consegue se conectar com esse resultado, mesmo que de última hora, a gente tem o quê? Plateia. A gente tem a plateia do bônus, da comissão, a gente tem os parabéns, as comemorações, e a gente ama essa plateia, porque ela traz aquele alimento que a gente precisa dessa paixão. Mas aí chega dia 1º, essa sensação diminui. E aí, ao invés de entrar na rotina, não, eu fazia várias e várias outras coisas. Eu me recordo que, como representante comercial, várias e várias vezes eu fiquei sentada dentro do carro, na porta dos estabelecimentos dos clientes. Sem fazer nada, sem entrar. Era medo de vender? Não. Se tem uma coisa que eu não tenho, é vergonha na cara, assim, de vender. Eu chego, eu vendo mesmo. O que é preciso vender, ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso, eu vou lá e faço. Mas não fazia. O dinheiro estava na conta da comissão do mês anterior, eu estava comendo bem, eu estava me vestindo bem, eu estava suprindo bem todas as minhas necessidades. Aí quando chegava ali no meu limite, quando as coisas começavam a arrochar, e aí eu tinha necessidade de fazer os meus corres, aí ficava divertida a brincadeira. Não, e essa questão, gente, do viver o hoje também é muito característica do TDAH. É o hoje, é o agora. Não faço planos para o futuro, tenho dificuldade. Não que todos sejam assim, tá, gente? Mais uma vez, eu quero deixar claro que já falei isso várias vezes aqui no Doses de Atipicidade. Ninguém é igual a ninguém. Então, não existe uma regra, não existe receita para tratar TDAH, nem tampouco autismo. As pessoas são diferentes, existem características gerais, e o que eu trago aqui são características gerais, mas é muito comum eu perceber nos pacientes que eu trato esse comportamento de não conseguir ter uma
Uma visão a longo prazo. Então, por exemplo, no caso da dieta, eu não vou deixar de comer o doce hoje porque eu vou ter um benefício amanhã ou depois. Como, por exemplo, melhorar o foco, concentração, dormir melhor. Ou até mesmo emagrecer, que pode acontecer com o paciente. Ele quer o hoje. Ele quer o agora. Então, o fato de ter dinheiro na conta, de estar com as contas pagas, por que eu vou me preocupar com o amanhã? E aí, quando o amanhã chega, aí você corre atrás do amanhã que já virou hoje. Então, é sempre no presente. O paciente com TDAH, característica geral, é essa dificuldade de abrir mão de um prazer de hoje por um sucesso no futuro, por algo no futuro. E pensando em resultado, no final das contas deu certo? Deu. Mas aí vamos trazer para o dia a dia, viver isso todos os dias, isso inclusive me cansava mentalmente. Sim. Aí daqui a pouco vem as síndromes do pânico, vem as crises de ansiedade, as depressões. E além de tudo, eu sou mulher, nós temos o quê? Ciclo menstrual. A questão hormonal que, né? E eu nunca lidei bem com anticoncepcional, então eu precisei fazer outros métodos contraceptivos. Então, o meu fluxo ali feminino, esse fluxo mesmo hormonal, ele acontece. E isso junta com o TDAH, junta com a má alimentação, porque a minha alimentação, ela não era uma alimentação que era adequada para tudo que eu tenho, Sim. Para as minhas necessidades físicas, biológicas, mentais. Ela não era uma... Não que eu me alimentasse mal, porque eu sempre fui chata, eu nunca quis ficar acima do peso, eu sempre tive essa consciência, mas eu não tinha consciência de que tem alimentos que me fazem mal, que são tóxicos para mim. Perfeito. E também não tinha consciência de que esses mesmos alimentos não permitiam que eu teria os nutrientes necessários, como ferro, por exemplo. Eu vivia com anemia. A vitamina D, vitamina E, isso não existe. Isso... Eu me recordo do dia da consulta que a Carla olhou meus exames anteriores, ela tomou um susto. Ela falou, impossível não ter depressão aqui. Impossível. Engraçado que nesse exame em especial que ela disse, olha, é impossível não ter depressão com esse quadro, eu me recordo, e aí eu fui buscar a memória, a situação, eu tive um processo de tendência suicida. E eu fui para terapia e o terapeuta me disse, você não é suicida, você sequer é depressiva, tem alguma coisa errada aí. Nós precisamos buscar aonde estão esses canais, aonde isso está desencadeando essa sequência de depressão ao ponto de você querer aniquilar a própria vida. Porque se tem uma coisa que eu sou, é apaixonada por mim. Eu gosto da Vanessa, eu gosto de mim, eu tenho culpa por várias coisas, eu sofro por várias questões que eu gostaria de ser melhores, mas dizer que eu não sou apaixonada por mim, isso eu não posso, porque eu de fato sou apaixonada pela minha vida. Mas aí, Vanessa trouxe um ponto muito interessante. De fato, gente, Vanessa foi para consulta comigo e ela levou os exames que ela tinha e eu olhei, eu falei, gente, não tem condição. B12 no pé, B9 no pé, deficiência de ferro, ferritina baixa, vitamina D baixa. Eu falei, não tem como. Não tem como. Eu falei, como é que você levanta? Como é que você acorda? Como é que você sai da cama todos os dias? E quantas pessoas estão assim? E aí eu vou, inclusive, lanço um desafio para você que está assistindo a gente, para a audiência. Dê uma olhada nos seus exames. Veja como é que está sua B12, sua B9. Eu não estou falando de referência, eu estou falando de uma análise de fato bem feita. Porque olhar a referência, o próprio paciente olha. Né? A análise de exame é uma coisa muito diferente de olhar referência. E a Vanessa era uma clássica paciente que estava com quadro de desnutrição. E desnutrição não é proteico-calórica, não é sobre peso, não é sobre gordura, é sobre vitaminas e minerais, é sobre processos metabólicos. Então a Vanessa estava com um quadro clássico de uma tristeza grande, enfim, não era uma depressão, por conta de uma deficiência nutricional. Certamente vocês já viram, né? Tem muito no Instagram que passa, não era depressão, era deficiência de ferro. Isso é pura verdade. Deficiência de ferro com B9, B12, testosterona baixa, depressão no eixo biológico. A depressão, ela abre primeiro no eixo biológico. Então, muitas vezes o paciente está desnutrido, ele está embotado, está com aquele questionamento, meu Deus, mas a vida é isso? É pagar boleto, é trabalhar, cuidar de menino, voltar para casa, domingo, segunda, de novo. Isso que é a vida, o game se resume a isso. Mas muitas vezes é um processo de desnutrição e gera uma tristeza, sim. E muitas vezes o paciente não consegue sair do quadro. Até ele passar por um profissional que consiga fazer isso de forma adequada, ou um médico,
normalmente da linha integrativa, que saiba fazer esse manejo, ou o nutricionista, que é o profissional que mais trabalha com a suplementação, que tem mais a habilidade para isso. E aí o paciente sai desse quadro, que foi o que aconteceu com a Vanessa e tantos outros pacientes que eu atendo, que tem um quadro clássico de depressão, até com ideação suicida muitas vezes, que a gente faz uma suplementação e ele melhora consideravelmente. Então, esse era o quadro dela. E foi bem complexo todas essas descobertas, porque eu precisei sofrer de uma infecção nos rins, que veio uma bactéria, a partir de uma infecção de urina, veio uma bactéria que foi para os rins, e essa bactéria ficou ali por 4 episódios de infecção na sequência, até que um médico olhou e falou: minha filha, deixa eu te falar, você tá viva, eu acho que é porque você é teimosa. Porque você é insistente, porque olha, tá difícil combater isso aqui. E foi nessa época que nós descobrimos que eu sou celíaca. E aí veio a descoberta, nós melhoramos um pouco a minha performance, quando a gente tira todo o glúten. Só que ao tirar o glúten, se tira os corticóides antihistamínicos que eu tomei a minha vida toda. E aí eu tive, durante esse período, que foi exatamente quando a gente teve esse exame, que a Carla olhou e falou: minha filha, não tem condições isso aqui. Como que o ser humano vive com isso? Foi exatamente nesse período. E foi como se eu estivesse vivendo uma desintoxicação, não sei se esse seria o nome correto, como se eu fosse uma drogada mesmo, porque eu vivi mais de 15 anos tomando esses remédios. Sim, e que é muito comum, né? Por conta da doença celíaca. E aí, imagina, ter que fazer o desmame. Eu não pude fazer o desmame assim, vamos fazer devagarzinho, não. O médico falou: ou a gente corta agora ou a gente não mata essa bactéria. A gente vai ter que te dar outros medicamentos. Mas antes de te dar outros medicamentos, nós vamos precisar te deixar ao menos 15 dias sem medicamento nenhum. E, gente, vou puxar aqui um pouquinho para a doença celíaca, que é um dos quadros que a Vanessa tem. A doença celíaca é uma alergia ao glúten, não é uma sensibilidade, é alergia, tá? Isso é diagnosticado, normalmente é diagnosticado na infância, mas tem alguns pacientes como a Vanessa que só descobriram na vida adulta. Claro que se ela passa comigo antes, provavelmente eu já teria feito uma investigação. Ela tinha um quadro clássico de doença celíaca. Ela tem um consumo bom de proteína, então ela tinha um aporte bom de ferro e ela vivia anêmica. Então, eu que sou uma profissional que atuo nessa área, a primeira desconfiança que eu tenho de fato é de doença celíaca. Eu falei para ela, se você tivesse passado comigo antes, certamente a gente já teria descoberto essa doença celíaca. Então, também fica um alerta para você. Se você é uma pessoa que teve anemia a vida inteira ou tem questões gastrointestinais importantes, imunidade muito baixa, pode ficar atento, que pode sim ser uma doença celíaca. Tem exame para diagnosticar. E aí a Vanessa veio para mim, a gente começou a fazer essa suplementação. E aí é quando o quadro começa a melhorar. Mas um dos tratamentos principais da doença celíaca é a exclusão 100% do glúten. Não pode ter nem contaminação cruzada, que é o que a gente fala muito. Por exemplo, vai numa padaria que tem um pão sem glúten, mas lá é manipulado também um pão com glúten. O celíaco não pode. Certamente vocês já viram alguns estabelecimentos que falam: aqui é seguro para celíaco. E o que isso quer dizer? Que ali nunca teve presença de glúten. Como é o caso da Adriana Pães. Quem não assistiu o podcast com ela também assista, que está muito bom. Muita informação sobre nutrição no autismo, porque ela tem um menininho autista, o Rodrigo. E a Adriana trouxe informação pra gente que agora a panificação dela é seguro para celíaco. O que isso quer dizer? Que a cozinha industrial dela é isenta de glúten 100%. Nunca teve a presença de glúten. E para o celíaco tem que ser assim. E a Vanessa, né, levou muitos anos para descobrir. E isso acaba trazendo um processo inflamatório, muitas dores, muitas queixas, enfim, né, questões associadas, comorbidades associadas. Tanto à doença celíaca quanto ao TDAH. E foi bem confuso esse processo. Eu ficava parecendo um monstrinho. Monstrinho psicologicamente falando e fisicamente falando. Eu senti alergia até do contato que eu tinha nos aparelhos da academia quando fez o desmame da medicação. Então eu ficava muito, muito empolada. Eu posso contar outra... Claro, por favor. Outra fofoquinha? Conte tudo. Gente, podcast com a Vanessa é assim, do nada ela saca uma história, eu falo:
É isso, É porque conte. foram 43 anos quase sem diagnóstico. Na verdade, quase 40, porque agora eu tenho 43. Houve uma situação, eu sou solteira, e aí eu fui conhecer uma pessoa. Essa pessoa quis ir naquele lugar de rock, não sei o que, 27, lá tem um número. Galpão 17. Muito Olha, bem. tem gente atenta ao nosso podcast aqui. Galpão 17. Muito bem, essa pessoa tomou um chopp. Eu já sabia, já tinha um diagnóstico de celíaca, no entanto, eu não estava tomando os anti-histamínicos. E ele tomou o chopp e me deu um beijinho. Não Pronto. deu 10 segundos. A minha boca ficou 10 vezes maior que a da Angelina Jolie. Acabou com o A date. pessoa me deixou em casa e nunca mais falou comigo. Gente, olha que situação. A vergonha alheia. E eu mandei várias fotos para as minhas amigas e elas riam muito. Ela falou, Van, tem alguma coisa muito errada com você. Então, foram esses episódios. E quando eu vou de encontro a Carla para a gente fazer esse acompanhamento, no dia da nossa consulta, eu estava com muita dor. Muita dor, muita dor, muita dor. E eu estava assim me segurando para não chorar. Porque agora eu decidi que eu tenho que ser forte. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia que eu tenho que ser forte. Você e toda a torcida feminina, né? Porque Ai, eu nunca não vi posso igual. chorar. E a dor, gente, ela parecia aquela dor do ciático de velho, sabe? Mas ela não era só no ciático. Ela vinha, Carla, meu braço tá doendo muito. Esse braço tá doendo demais. Esse braço tá doendo muito, muito. Toma um remédio e como eu já tinha trauma de ter passado tanto tempo tomando medicação, como os corticoides, eu sou bem resistente à medicação. Então, começou no braço. E essa dor vinha e veio para as pernas. E eu fui embora para casa, a Carla até me ligou, preocupada para saber se eu havia melhorado. E ela, nesse dia, ela falou, a partir de agora, você não vai mais consumir lácteos. E o quê? Lactose? E o meu iogurte? E o meu leite em pó? Gente, é muito engraçado. Vocês, pacientes, são muito engraçados, né? Porque eu faço algumas proposições, e a gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês a abordagem que eu fiz com a Vanessa. Mas aí eu falo assim, ó, a gente precisa excluir os lácteos. Meu Deus, e meu leite? A pessoa tá morta de dor. Né? A pessoa tava na minha frente, quase chorando. A lágrima escorrendo, e ela tá preocupada com leite, com iogurte. É surreal, mas isso acontece frequentemente lá na clínica. A gente propõe algo pro paciente, o paciente, nossa, mas eu vou ficar sem o pãozinho? Gente, para melhorar, a gente precisa abdicar de alguns, como é que eu vou dizer? São alguns sacrifícios os alimentos que necessários, vocês né? gostam, né? Que a gente, vamos incluir alguns prazeres alimentares. Pronto, eu achei a palavra que eu queria. Então, para melhorar, por vezes, a gente vai precisar excluir alguns alimentos que trazem prazer de fato. Mas aí a pergunta é, quer melhorar? Eu perguntei isso pra Vanessa, você quer melhorar? Agora ou quando? Porque não adianta, não dá para demorar, não dá para ser devagar. Eu falei para ela, a gente tem que fazer uma atuação rápida, quase que emergencial para tirar essa dor. Só que aí foi feito, né? Aos trancos e barrancos, mas fizemos. Sim, e foi muito engraçado, porque parece que o universo corrobora a nosso favor. Eu tinha que sentir aquela maldita dor, porque eu já sentia a dor no ombro. Essa dor, ela já estava me incomodando há muito tempo, um processo inflamatório. Houve uma época que eu só de encostar, assim, na minha pele, eu sentia muita dor, do encostar. E naquele dia, em especial, eu senti uma dor terrível, terrível. Eu falei, cara, se eu não melhorar, amanhã eu vou no pronto-socorro. Porque doía muito, gente, de verdade, doía muito. Então, para mim, quando ela falou quero melhorar, eu decidi quero. Então, no dia seguinte, foi fácil abrir mão do meu queijinho de manhã, porque eu adoro. Olha, a boca enche de água. Aquele queijo cottage de manhã em cima, assim, com uma geleia. E eu gosto de ver as cores, sabe? Aquela camada branca com aquela camada vermelha com o pãozinho tostadinho em cima. Ai, que delícia. Então, foi fácil começar a abrir mão dessas coisas. E foi como tirar com a mão. É engraçado, parece magia. Mas foi como tirar as minhas dores com a mão. A enxaqueca que eu tinha recorrente, porque parece que as dores que vêm pra gente, elas são recorrentes
E por isso que, não sei, você poderia explicar melhor, porque a alimentação, o que ela faz nesse processo? Ela está intoxicando, ela está envenenando a gente? Gente, aí o que acontece? Aí muita gente pergunta, né? Tem gente que fala assim, Carla, você trabalha com o quê? Eu sou nutricionista. E o pessoal me vê e acha que eu trabalho com estética, ou nutrição esportiva, enfim, tudo menos neuropsiquiatria. Eu brinco que eu tenho 2 trabalhos. Um, de explicar o que eu faço, e o segundo, de fazer. Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é a nutrição na neuropsiquiatria. O que é a nutrição na saúde mental, o que é a nutrição dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que é exatamente onde eu atuo. E a alimentação, ela é base para tratamento. Por isso também que eu criei esse podcast, né? Para a gente trazer essas informações para o público de forma geral. Então, qual é o papel da nutrição? A base do tratamento. Porque quantas vezes a gente come ao dia? Eu, normalmente, como 4 vezes. Eu faço 4 refeições. Não mais que isso e não menos que isso. Só que a grande questão é que a cada vez que a gente come, ou a gente melhora a saúde ou a gente piora. Ou a gente inflama ou a gente desinflama. Não existe alimento neutro. Tudo que a gente come tem uma resposta metabólica. Não é sobre o que a gente come, é sobre o que aquele alimento causa no nosso organismo. E aí eu já tenho um paciente mais inflamado por conta da doença celíaca. Eu já tenho um paciente com diagnóstico de TDAH, transtorno do neurodesenvolvimento. Vocês já sabem que os pacientes com transtorno do neurodesenvolvimento têm, no mínimo, 4 vezes mais chance de ter alteração gastrointestinal. Então, existem alimentos que trazem um processo inflamatório para esses pacientes. Vou falar de 2 bem clássicos, que foi exatamente onde eu comecei com a Vanessa. Glúten, ela é celíaca, então ela já tinha feito a exclusão total, não tem gracinha para o celíaco. E os lácteos, e eu não estou falando de lactose, eu estou falando de lácteos de forma geral. A grande questão dos lácteos nos transtornos do neurodesenvolvimento é a caseína. Assim como nas alergias alimentares. A criança que tem APLV, que normalmente abre ali na infância, né? Ali nos primeiros meses de vida, a alergia à proteína do leite da vaca, o problema dela não é a lactose, que é o açúcar do leite, é a caseína, que é uma das proteínas do leite. Então, quando eu falo que o leite é inflamatório, eu estou me referindo à caseína. E eu estou me referindo à questão imunológica. E não só de urgência para ir ao banheiro, de gases ou distensão abdominal, que está mais relacionado com a lactose, que é o açúcar do leite. Então, quando a gente faz a exclusão desses alimentos, a gente melhora o processo inflamatório, que é exatamente o que você está querendo trazer. A gente tira esse alimento, a gente reduz dor. E aí o paciente, depois de um tempo, normalmente 40, 45 dias, volta e fala, Carla, eu melhorei substancialmente. E a melhoria que eu tive, ela foi tão significativa que eu voltei a fazer atividade física. Eu sou daquelas que eu fujo da academia. Eu vou, falo, oi, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Para os recepcionistas, olho para os aparelhos, dou gratiluz, desejo que o universo esteja ali presente, vou embora. Fugir da academia. Então, eu começo a desenvolver uma qualidade de vida. E eu já fazia um esforço muito grande para disfarçar todas as minhas dores, porque afinal de contas eu sou uma palestrante, eu sou uma comunicadora, eu sou mentora, eu sou uma gestora, ou seja, eu sou uma referência para outras pessoas. Talvez se eu tivesse uma outra profissão, eu não precisaria disfarçar tanto. Eu poderia ligar aquele botãozinho lá de vez em quando. Mas quando a gente escolhe essa profissão de ser referência para outras pessoas, a gente precisa assim, mitigar algumas informações do que a gente sente. E era isso que eu fazia. Eu disfarçava durante os meus treinamentos as dores que eu estava sentindo. Eu tinha que ficar ali em cima do salto o tempo todo, mas na verdade as dores estavam quase que insuportáveis. E com isso atrapalhava o meu sono. Sim, não dormia bem. E a pessoa sem sono, gente, esquece, é igual o neném. Faz uma privação de sono com o neném para ver como é que ele fica irritadíssimo. Nós crescemos, mas nós temos o mesmo princípio. Nós precisamos dormir. As pessoas que dormem pouco, que dormem mal, que têm um sono com pouca qualidade, são muito mais irritadas, mais estressadas, têm menos tolerância à frustração, o estupim curto, isso é fato. E não tem foco, memória e concentração que gere ou que gire nesse cenário. Então, o sono ele é fundamental. É um dos tratamentos não medicamentosos também para o TDAH. Primeiro deles é a alimentação. Alimentação e suplementação. Segundo, sono, a atividade física fundamental. Quando a Vanessa passou comigo a primeira vez, faz parte da minha anamnese, perguntar sobre atividade física a ela. Que atividade? Qual?
afastada da academia há algum tempo. E aí eu conversei, gente, 1h30, 2 horas de consulta. Então, é um tempo bem considerável, um tempo de qualidade. Uma consulta terapêutica. Consulta terapêutica, por aí. Não é terapia, mas é terapêutico. E aí, de fato, eu faço uma boa entrega para o paciente porque eu fico com ele muito tempo. Assim como as mães atípicas, quando eu atendo as crianças. Então, o meu público ali é a mãe, na verdade, né? Eu tô falando direto para a mãe. Eu tô instruindo a mãe para que ela consiga cuidar da alimentação daquela criança. E é um tempo de qualidade. Eu optei por trabalhar assim. Por isso que eu não aceito plano de saúde, coisa que muita gente me pergunta. Então, eu não conseguiria, dentro de um atendimento de plano de saúde, fazer a entrega que eu faço. Eu fiz a minha opção por não atender o plano para ter mais tempo de qualidade com o meu paciente. E aí, nessa consulta, eu explico tudo isso e um dos pontos principais é a atividade física. Então, eu conversei bastante com a Vanessa, falei para ela da importância de como ela deveria atuar, né, dentro da alimentação e perceber as melhoras para ela conseguir ir para a academia. E a academia, a atividade física, como eu já falei, é um dos tratamentos não medicamentosos. Por quê? A atividade física também libera dopamina. É uma fonte de dopamina. Então, quando a gente está se exercitando, você tem prazer. Claro que vai todo mundo, uma galera vai dizer, não, isso que a Carla tá falando é balela, eu não tenho prazer nenhum, não gosto. Tudo bem, começa sem gostar, depois você começa a entender os benefícios que ela traz. E aí você começa a gostar. É assim que funciona. Tem que ir, tem que vencer esse primeiro momento. E aí, na minha conversa com a Vanessa, eu falei muito sobre isso. Pois no dia seguinte, tava lá a dona Vanessa na academia, fazendo check-in, me marcando, porque tinha conseguido ir. E como isso faz diferença, gente, como é importante. Porque a alimentação, a comida, também é uma fonte de dopamina. Né? É só observar as mulheres aí na TPM, o que elas querem? Doce, chocolate, Mas sorvete. a diferença também veio, Carla, não só com a exclusão desses alimentos. Eu acho que é muito importante a gente também frisar e não esquecer de mencionar sobre os suplementos que você me passou. Perfeito. Demorou um tempo, porque são todos manipulados, então eu fiz aquela pesquisa de preço. Importantíssimo, inclusive. Se você é meu paciente ou não e toma manipulados, faça pesquisa, porque a diferença é grande. Então, leva um tempo até que a gente consiga comprar e comece a consumir. E o consumo desse suplemento, eu notei uma melhora gradativa, no entanto rápida. Sim. Foi muito rápido eu começar a gostar da rotina, eu começar a me ajustar. Eu ainda sou aquela pessoa, se você me der um bordado para eu fazer, eu vou fazer? Claro que não, vou jogar na sua cara. Vou falar, some daqui com esse negócio. Porque uma das características que eu tenho do TDAH é não ter saco, paciência para atividades repetitivas, silenciosas e de pouca emoção. Então, isso não me apetece, não me chama a atenção. Eu gosto um pouco mais de risco. Então, a melhora com a suplementação, ela foi muito significativa e veio de encontro com a alimentação. Porque eu já estava consumindo mais proteína, afinal de contas, eu também não tenho tanta opção assim. Eu já estava consumindo mais legumes, frutas, verduras. Eu falo quando me perguntam, então o que você come? Eu falo, eu como frutas, verduras, legumes e animais. É isso que eu como. E a suplementação, ela veio me ajudar a ter essa energia. E é engraçado que a procrastinação, ela ainda existe, mas eu já consigo falar, não, a gente está divorciado, então você não vem não, fica daqui da porta para fora. Por gentileza, retire-se. Eu consegui melhorar a minha concentração, consegui ter prazer na academia. Eu nunca achei, sabia, que eu fosse ter prazer de ir para academia. Muita Tô começando gente. a achar legal. E o TDAH, ele tem uma característica, quando ele começa a gostar de um negócio, ele quer fazer o tempo todo, até ele cansar daquilo. É hiperfoco, né? Hiperfoco. Aí eu saio da academia, eu chego em casa, eu tô lá fazendo o ovo para eu comer, eu ainda tô assim, ó, eu demoro a me desligar lá daquele lugar que eu tava, principalmente o malhar o braço. Eu gosto mais de malhar os braços, porque as outras cansam um pouquinho mais. Então, essa suplementação, ela trouxe infinitos benefícios que eu consegui perceber. Eu consegui ter mais rotina, respeitar mais a rotina, e eu comecei a ser mais paciente. Uma das minhas características que trouxe muitos desafios nas relações pessoais é a falta de paciência.
Porque eu conscientemente me seguro no meu trabalho para manter a postura, para mostrar que eu sou forte, que eu sou alinhada, que eu sou alta performance. Mas nas relações pessoais eu mandava um ia merda muito fácil. Ah, tá perguntando, por que tá me perguntando isso? E é muito fácil perder a paciência. Mas eu tenho um anjinho que me educa, que é a minha filha caçula. Ela olha para mim e fala: mamãe, dá aquele sorriso maravilhoso que só você sabe dar. Mas mesmo assim, a gente se torna abrupto, mal educado, irritado. E de manhã a minha energia é muito alta. Eu também não sei se essa é uma característica também. É muito alta, então eu escuto muita música, faço muito barulho, faço muitas coisas de manhã e à noite já vai caindo. E aí é onde eu fico cada vez mais irritada. E à noite você está com quem? Com as pessoas da sua casa? Sim, com a família. Com a família. Aí você quer estar com essas pessoas? É claro que não. Estava irritada. E agora não, agora eu já sinto prazer, eu já consigo observar as coisas do cotidiano que não me davam prazer, eu já consigo me sentir bem nesse lugar. É todo dia? Não. É todo dia que eu sou essa princesa? Também não. Mas eu tenho muito menos irritabilidade e falta de foco do que antes. Perfeito. Porque agora eu já consigo traçar um raciocínio, eu já consigo fazer planilhas, que eram coisas que eu não fazia. Eu já consigo olhar para números e ler aqueles números e trabalhar em cima daqueles números. Eu já consigo fazer atividades que são comuns para outras pessoas, mas antes eu não conseguia desenvolver. Eu só não aprendi ainda a estacionar o carro assim, naquela vaga de comprido. Baliza não. Não. E, gente, a Vanessa tocou num ponto super importante, que é a suplementação. A nutrição, ela tem duas frentes muito claras. A primeira, a alimentação, a abordagem nutricional, que é o que eu vou fazer com o paciente. O que você vai comer, o que você não vai comer, o que a gente precisa excluir. No geral, eu trabalho com protocolo, então as exclusões são feitas gradualmente, até para o paciente conseguir se adaptar. No caso da Vanessa, a gente precisou fazer algo mais abrupto, porque ela estava, de fato, com muita dor. Ela estava num processo inflamatório e ninguém gira bem com dor, gente. É impossível. Então, eu acabei fazendo uma intervenção um pouco mais rígida com ela e ela acabou aceitando, aderiu e executou, cumpriu e teve uma grande melhora. Mas, no geral, a gente faz por protocolo. Então, eu tenho protocolos que eu desenhei, né, com base nos meus estudos e que, de fato, funcionam, né? Tem ciência dentro desse processo todo. E a gente começa a fazer as exclusões e o paciente começa a perceber a melhora. Então, essa é uma abordagem que é com comida. Comida modula intestino. Existem vários suplementos para intestino, como, por exemplo, o Biovit, que eu sempre trago aqui para vocês. Mas o que vai modular o intestino, de fato, é a alimentação. Não tem outro caminho. Não tem suplementação no mundo que corrija uma alimentação inadequada. Então, o primeiro ponto, comida modulando o intestino. E o segundo ponto, a segunda vertente da nutrição, é a suplementação. E o que a suplementação faz? Ela vai corrigir aquilo que está em deficiência no paciente e que a alimentação não consegue fazer. Como, por exemplo, magnésio. Você pode comer todas as fontes de magnésio no mundo que você não vai conseguir, via alimentação somente, alcançar a necessidade diária. Por quê? O nosso solo é pobre em magnésio. Ponto. Simples assim. Então, é uma utopia achar que nós vamos acessar todas as vitaminas e minerais, todos os micronutrientes necessários via alimentação. Não tem como. E aí, a gente lança mão da suplementação. Mas, para suplementar, o que a gente faz? Avalia sinais e sintomas, avalia exame de sangue, avalia diagnóstico já fechado, no caso da Vanessa, a doença celíaca. Então, a suplementação de ferro para ela é muito importante, porque o celíaco tem uma tendência de má absorção de micronutrientes, principalmente o ferro, pelo achatamento das velocidades. Enfim, então tem toda uma ciência por trás da suplementação, tem todo um estudo que é feito. Eu já falei para vocês em outro podcast, eu sou professora, coordeno um curso de pós-graduação em autismo e TDAH. Então, suplementação é uma área que eu estudo muito, eu dou aula sobre isso. Então, eu faço a suplementação para os meus pacientes de uma maneira muito completa, né? Vitaminas e minerais da forma certa, na quantidade certa, para que a gente devolva função. E o que o suplemento faz? Devolve função metabólica. A alimentação modulando o intestino e suplementação devolvendo função metabólica. Sono é função metabólica. Produção de enzima digestiva e ácido clorídrico,
função metabólica. Então, à medida que a gente junta essas duas frentes, essas duas atuações, o paciente melhora muito. Melhora muito. Dores, queixas, memória, foco, concentração, sono, ansiedade, sintomas depressivos, tudo isso melhora. E melhora a qualidade de vida, que eu acho que é mais importante, não é a vida individual. Porque a vida individual, o TDAH, ela já vive ali. Eu não deixei de ser TDAH. Eu continuo tendo algumas situações que eu não vou ter controle, que eu não vou conseguir não ter. Ainda tem irritabilidade? É lógico que sim. Ainda tem impaciência? É lógico que sim. Ainda tem falta de foco? Com certeza. Mas isso em quantidade menor e mais controlada. Hoje eu já consigo dizer que eu tenho mais controle sobre a Vanessa Prudência, eu tenho mais controle sobre as minhas decisões, eu não sou mais tão impulsiva, eu não quero só viver paixões, estou descobrindo que a gente pode ter amores na vida, amores por viver, amor pelas atividades cotidianas, por aquela rotina, e que isso não vai me matar, porque a sensação que eu tinha é que é como se fosse um vício, sabe, Carla? Que se eu não vivesse essas paixões diárias ali, eu morreria. Sim, é uma vida sem graça. Assim, qual o sentido de viver se eu não viver essa paixão, esse pulsar diário? E eu descobri o amor do silêncio, sabe? Aquela coisa assim de, nossa, que gostoso isso aqui. A calmaria. A calmaria. Tá tudo bem, tá tudo bem. Lidava bem com a calmaria, tanto que na educação das minhas filhas elas são diferentes, porque a primeira, coitada, já até falei, se você não conhece um pouquinho da história, vá lá assistir o podcast que a gente fez na semana passada, que eu conto um pouquinho. Ela só conheceu meus gritos e meus berros. Essa de agora já consegue ouvir eu te amo, já consegue ter abraços de acolhimento, inclusive eu melhorei com essa questão de toque, eu ainda não gosto de toque de pessoas estranhas, aquele abraço apertado, gostoso, com cheirinho, eu tenho uma certa dificuldade ainda para as pessoas estranhas, mas as pessoas mais próximas eu já acolho, inclusive estou gostando. Sim, eu estou começando a gostar do colo quentinho, sabe? Eu estou começando a gostar das pessoas, aquele cheirinho de gente, sabe? Eu tô gostando desse negócio viciante. Então, eu estou começando a ver prazer naquelas coisas que eu não gostava. E estou começando a excluir também aquilo que eu era viciada. Ainda tenho algumas dificuldades, mas uma das grandes conquistas que eu tive depois que a gente começou a suplementação foi conseguir dirigir bem com menos medo na estrada. Porque eu dirijo muito bem dentro da cidade, porque na cidade tem muitas distrações, então o tempo todo o meu pensamento ele muda quando eu tô dentro da cidade. O de todo mundo, tá? A gente tem uma ideia de achar que só o TDAH que tem um raciocínio mais rápido, pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, mas o paciente típico que não tem TDAH também. A gente tem muitos pensamentos, ideias e emoções ao longo do dia. A questão do TDAH é que é como se o foco dele fosse uma peneira. Então, não é que o TDAH tem pouco foco, é uma coisa legal para explicar também para vocês. Não é que é baixo foco, é um foco muito grande, só que ele é disperso. Não é déficit de atenção, é excesso de atenção. Só que é uma atenção difusa. Então, a gente está aqui falando, tem várias câmeras aqui no cenário, tem outras pessoas aqui, tem uma televisão aqui do nosso lado, e aí tudo chama atenção. Só que o paciente que não tem TDAH, ele consegue focar. Eu consigo olhar para a câmera e falar com vocês e com a Vanessa. O paciente com TDAH que não está sendo tratado, que não tem uma suplementação, uma alimentação, ou até mesmo um medicamento, porque existem medicamentos para isso, ele tem um foco totalmente confuso. Difuso. Sim, e na cidade, o que eu sentia, né? Na cidade, dirigindo na cidade. Eu dirijo super bem, inclusive rápido na cidade. Como tem muitas distrações, o meu cérebro logo me levava. Ei, tá dirigindo, presta atenção aqui. Foca aqui. Você tem que focar aqui. É como se tivesse alguém ali me sinalizando. Aí, volta pra cá. Na estrada, não. Na estrada, Sim. eu me peguei várias e várias vezes me perguntando como eu cheguei aqui. Olha que perigo. Porque a minha mente, ela vai focar em um outro lugar, em uma outra esfera de raciocínio, ou naquilo que eu vou fazer quando eu chegar lá. Então, a estrada tem aquele silêncio que é ensurdecedor. Então, a minha mente, ela entrava em outro lugar e eu, nossa,
eu sentia muita dor de cabeça, muita, ao ponto de vomitar por vezes dirigindo na estrada, porque eu fazia um esforço muito grande para prestar atenção ao volante. Perfeito. Porque o meu pensamento nunca estava ali. E era muito assim, e os caminhões eram os meus pontos de referência. Só que os carros pequenos também matam. Sim, E aí eu óbvio. sofria com isso, eu começava a chorar na estrada. Eu, mente, vamos combinar? A gente tá no volante, vamos fazer um acordo? Não, vamos deixar o TDAH de lado só um pouquinho? Vamos focar aqui no que eu tô fazendo? E eu não conseguia, era muito difícil. Então uma viagem que eu levaria 3 horas, eu levava quase 6. O dobro. Porque eu precisava parar para respirar, eu precisava despressurizar um pouco, e agora não. Aí eu estava num fluxo de viagens grandes para Goiânia, então eu comecei até a brincar com o meu tempo. E eu consegui focar, sabe? Foi muito divertido focar ali no que eu estava fazendo. Inclusive, eu comecei a prestar atenção realmente que eu estava em estrada, porque teve lugares que eu passei, que eu olhei e falei, meu Deus, eu passei por aqui? Primeira vez que eu tô passando aqui, nunca Primeira passei vez, aqui. nunca passei aqui. E eu cheguei a fazer uma viagem um pouco mais distante, inclusive, no final do ano. E eu fiz muito bem, fiz num tempo muito bom e fiz com muita segurança. Isso é ótimo. Isso foi fantástico. Eu acho que foi a minha melhor conquista, assim, de perceber que o tratamento com a alimentação e com a suplementação e a atividade física e o dormir bem, porque eu passo a dormir bem, eu passo a sonhar sonhos gostosos, porque os meus sonhos, eles eram muito conturbados, ao mesmo tempo que eu estava... Era conturbado, que eu acordava cansada, assim, com sonho, e naquela mesma agitação, a mesma energia cerebral que eu estava dentro dos meus sonhos, eu acordava com ela. Já trazia, né? Então eu não conseguia fazer um bom devocional, não conseguia ler uma frase. Eu tinha que ler ela 30 vezes para poder entender, porque ao ler a minha mente já ia para um outro lugar, já estava em outros pensamentos. Então essa foi uma das minhas maiores conquistas, conseguir ler muito bem. Fora as relações pessoais, que eu consegui desenvolver as relações com muito mais leveza. Hoje as relações são mais leves para mim. O dirigir bem, com atenção, com foco, com menos medo, saber o que eu estou fazendo de fato. Ainda tem os picos, ainda de vez em quando eu falo, nossa, opa, deixa eu voltar para cá. Mas isso minimizou bastante. Perfeito. E eu escolhi não tomar medicação, que poderia ter me ajudado numa velocidade ainda maior. Provavelmente. Mas eu escolhi fazer a alimentação correta, voltar a fazer as atividades físicas e ter a suplementação. E eu acho que isso terá mais benefícios a longo prazo. Eu acredito que a Vanessa, daqui 5 anos, ela vai estar fazendo um podcast desse aqui muito mais conciso, muito mais nobre, com muito mais recursos de informação do que hoje. Porque eu creio que eu ainda estou no processo de cura, não cura do TDAH, cura de todos os traumas que você desenvolve por conta das tendências que a gente tem dessa questão. E é muito legal você falar isso, gente, porque TDAH não tem cura, né? Assim como o autismo não tem cura, não são doenças, né? São transtornos. Então, a partir do momento que você fechou um diagnóstico de TDAH ou de autismo ou qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, esse diagnóstico te acompanha. Mas não é porque tem um diagnóstico que não tem tratamento. Então, sim, tem tratamento. Nem tudo é TDAH, nem tudo é autismo, mas muita coisa está relacionada. Então, quando a Vanessa fala, eu consegui fazer uma viagem melhor, focar melhor, isso faz parte do processo de modulação intestinal, melhora de absorção de nutrientes, de suplementação. A gente devolve função para o paciente. E aqui ninguém está querendo dizer que a alimentação ou que a nutrição substitui a medicação. A Vanessa, por acaso, é uma paciente que optou por não medicar. Mas eu tenho muitos pacientes, tanto crianças como adolescentes e adultos, que fazem uso de medicação e tá tudo bem. A medicação vem para nos auxiliar, com certeza, nos casos que são necessários, os casos que precisam. A Vanessa, como uma adulta consciente, optou por não usar e fazer o tratamento não medicamentoso. Ele é um pouco mais demorado? Claro que é. Né? Não tem alimento que vai competir com remédio alopático, não tem suplemento que vai competir com remédio alopático. Hoje, um dos remédios mais usados para o TDAH é o Venvance. A gente também tem a Ritalina, que é o cloridrato de metilfenidato, é um dos mais conhecidos, Concerta também, é da mesma categoria. E o Venvance é uma lisdexanfetamina, que é outra classificação de medicamento, mas são um dos mais usados hoje no mundo inteiro.
E aí os pacientes, a maioria usa, enfim, não vou nem dizer a maioria, mas muitos usam, mas tem alguns que optam por não utilizar e tentar via alimentação, suplementação, atividade física, modulação de estresse, terapia, porque tem que ter terapia. E outra coisa que eu quero falar para vocês é que não tem mágica, gente, não tem milagre, né? Não é a nutrição simplesmente resolvendo todas as questões do TDAH, não, muito pelo contrário. É a nutrição que vai corrigir processos metabólicos alterados, tanto no paciente com TDAH ou sem, mas que isso vai refletir na saúde e qualidade de vida. Né, na consciência, como é que eu posso melhorar os meus processos? Também tem treino nisso, né? À medida que você treina uma habilidade, você fica bom naquilo. Eu acredito muito nisso, né? A gente tem algumas habilidades que são nossas, que são natas, e outras que a gente vai treinar. Então, à medida que a gente vai treinando algumas habilidades, a gente fica muito bom naquilo. Inclusive dirigir em estrada, em velocidade, enfim, em ter que se deslocar de uma cidade para outra com mais calma, mais tranquilidade, menos estresse, menos tempo, enfim. E aí, talvez vocês estejam se perguntando o que eu suplementei para Vanessa. Gente, o básico, vitaminas e minerais. Mas eu tenho o costume de fazer uma suplementação completa. Então, eu coloco vitamina A, D, E, K, zinco, boro, molibdênio, selênio, magnésio, zinco, o complexo B todo. É o básico que funciona. E aí, a gente devolve função de todas as ordens. O magnésio, por exemplo, que eu já falei sobre ele atua em mais de 300 ações metabólicas no nosso organismo. Nós temos mais de 300 funções dependentes do magnésio. Então, a deficiência de magnésio vai trazer problemas de várias ordens, como, por exemplo, uma dificuldade para dormir, dificuldade para relaxar. O ranger dos dentes também pode estar relacionado com a deficiência de magnésio. Enfim, tantos outros, né? Complexo B, com processo de detoxificação, formação de neurotransmissores, enfim. Então, quando a gente suplementa, a gente melhora, às vezes, aquilo que a gente nem queria melhorar, inclusive. Eu tenho um paciente que me liga e fala: Carla, você colocou alguma coisa para crescer cabelo? Aí eu falo: então, sim e não, porque cabelo também é função. Então, à medida que eu devolvo aqueles nutrientes que estão em deficiência, é possível crescer cabelo, unha? Óbvio. É função metabólica, né? Mas também a formação de neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina, que é um neurotransmissor que está em menor quantidade no paciente que tem TDAH. E, Vanessa, eu vou te fazer a última pergunta. Me conta da dieta e o que eu propus para a Vanessa. Ela já estava sem glúten, então ela já chegou na clínica com exclusão de glúten porque ela é celíaca. E a gente fez a exclusão dos lácteos. E é lácteos, não é lactose, mais uma vez. Dentro desse protocolo, o que você sentiu mais dificuldade? Eu já tenho a dificuldade com a alimentação, porque como eu não como glúten, não é em qualquer lugar que eu posso comer. E aí vem a dieta, que agora não pode os lácteos. Vai comer o quê? Frutas, verduras, legumes e animais, e numa certa quantidade. Então, a minha maior dificuldade foi essa organização. Ser mais disciplinada. Porque é um desafio ser disciplinada, sabe? Com TDAH em tudo, gente. Numa simples alimentação é difícil. Porque tudo para mim é demorado. E a minha alimentação, eu faço ela muito rápida porque eu não faço nada difícil de se fazer. Mas se eu não desenhar o meu prato, eu não consigo comer. Então, eu tenho que colocar o abacate cortadinho, descido em cascateado. O ovo, ele tem a textura exatamente que eu gosto. E aí, eu tenho que ficar contando no relógio o tempo que aquele ovo vai cozinhar. Poxa, seria muito mais fácil eu colocar ele para cozinhar e sair para escovar os dentes, tomar um banho, fazer alguma coisa. Se ele vai ficar mais duro, se ele vai ficar mais mole, tanto faz. Poderia ser assim. Não é assim. Então, essa alimentação, o maior desafio veio com essa disciplina e eu consegui acelerar o tempo de preparação desses alimentos, porque teoricamente eles se preparam rápido, mas a organização que eu tenho, que ela é sistêmica, ela me toma tempo. Vai almoçar. Para muitas pessoas é só colocar comida no prato. Para mim não é só colocar comida no prato. Eu tenho que deixar ela bonita no prato, porque eu perco completamente o desejo de comê-la. E como eu trabalho muito atendendo presencial os clientes, eu tenho que fazer escolhas. Vou carregar as marmitinhas. Perfeito. Tenho que carregar as minhas marmitinhas. Então, comer na rua já é um desafio, porque eu não posso comer em restaurantes que façam alimentos com glúten, porque não pode ter a contaminação cruzada. Mas o alimentar em si, a maior dificuldade mesmo que eu tive foi essa organização.
No mais, eu acho que eu mandei bem. Mandou. Eu acho que eu mandei bem. Tanto que a gente teve um resultado significativo, que eu ganhei massa no nosso primeiro mês. Eu ganhei 2,8 kg, foi isso? Foi, não vou De lembrar massa. exato, mas perdeu gordura e ganhou massa magra, gente. Que assim, para uma mulher, 40 mais, é quase um milagre, né? Eu trabalho com muitas mulheres e não é simples para nós mulheres ganharmos massa magra e perdermos gordura na mesma medida e ao mesmo tempo. E a Vanessa, com a intervenção que nós fizemos, a gente conseguiu esse feito maravilhoso. Sim. E ela falou sobre disciplina, gente. Disciplina é treino também. Né? Então, à medida que a gente se propõe a fazer algo, a gente fica bom naquilo. E disciplina é treino, não tem jeito. Eu falo para os pacientes, se organize, planeje. Né? O final de semana ele serve para isso também, é descanso, mas também é planejamento, não tem jeito. Ainda mais a vida do empresário. Eu sou empresária, a Vanessa é empresária. Então, é uma corrida contra o tempo de fato. Mas cuidar da saúde, cuidar da alimentação é uma prioridade para ela, é uma prioridade para mim, deve ser uma prioridade para vocês também. Até porque é como uma conta bancária. Ou a gente está colocando dinheiro, ou a gente está tirando dinheiro. Ou eu estou investindo em saúde, ou eu estou tirando da minha saúde. A gente tem que refletir sobre isso. Né? As nossas ações todos os dias, elas refletem a nossa saúde. Não adianta hoje estar comendo porcariada, os porcaritos da vida, querer que daqui 10 anos a minha saúde seja ótima. E a porcaria, semana que vem, desculpa te interromper, semana passada, não que vem, mas a passada. Gente, eu tomei um chocolate, uma xícara deste tamanho, com tudo que eu tinha direito. Passei mal com tudo que eu tinha direito. Gente, foi tão engraçado, porque ela postou no Stories, e eu vi o Stories, eu falei, Copenhague não tem leite vegetal, Copenhague não tem chocolate sem leite, não existe. É uma loja de chocolate tradicionalíssima, inclusive. E no Stories dela eu respondi, tá tudo bem? Você ficou bem? Stories seguinte, ela passando mal. É simples, gente, não tem como. Inchada, passando mal, não dá pra fugir, né? Depois que você começa uma intervenção, você percebe o quão é bom estar ali. Mas aí, quando você fura a dieta, você vê o quão você não deveria ter feito. Eu brinco que é didático, é lei de Murphy, não adianta. Você fura a dieta e você vê por que você faz dieta. E aí é quando você volta. Van, mais uma vez, obrigada. Vou agradecer por você ter aceitado o meu convite. Espero ter contribuído bem. Gente, chegamos ao final desse podcast super gostoso. Tão bom estar com a Vanessa aqui. Esse bate-papo bom. Então, fechamos agora o nosso 10º episódio do Doses de Atipicidade. Vou convidar você que ainda não conhece o meu canal. O meu Instagram é o nutri.carla. Tem o Instagram do Doses de Atipicidade, que é Doses de Atipicidade. E tem também o YouTube, que também é Doses de Atipicidade. Então, se você quiser assistir os outros episódios, essa é a nossa 10ª edição, nossa 10ª gravação. Eu tô colocando todos os episódios na íntegra no YouTube. Então, se você quiser assistir e tiver interesse, ou se você conhece alguém que tem interesse, compartilha também. Esse é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado com pessoas que buscam informações de fato de qualidade. Vanessa, obrigada mais uma vez. Quem agradece. Coloca aqui pra gente o nosso @. Ai, gente, hoje também tem presente. Oba! Como vocês sabem, eu sempre trago o Biovit, eu sou speaker da marca. O Biovit é um suplemento que tem o objetivo principal de modulação intestinal e de imunidade. Então, esse episódio, nosso 10º episódio, é um oferecimento da Sense Biofarma e este aqui é seu. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Vão, por favor, deixe o seu @ para quem quiser saber mais sobre o trabalho dela, sobre a profissional brilhante que ela é. Ela é minha mentora em vendas. Então, se você tem interesse, já busca ela, manda um direct. Qual que é seu Excelente Insta? aluna. Eu dei um... Só aplicada, inclusive, ela gente. Ela é. Já aplicou logo na sequência, mas é VSP. Eu esqueci. @VSP. Gestão e vendas, VSP. Tá ali, ó. VSP. Gente, TDAH, vocês estão entendendo, VSP, né? Gestão e Vendas, tá? Podem me seguir se vocês quiserem alguma informação, trocar uma ideia, tomar um café. Não pode ser o chocolate quente da Copenhagen. Me chamem. Vans, deixa eu te falar. Semana passada você deu um presente para a audiência. Dá de novo esse presente para a audiência. Claro. Então, se vocês quiserem um diagnóstico comigo,
que é uma microconsultoria express, ali de 45 minutos, para eu entender um pouco como que está o seu funil de vendas, como que está o seu time comercial, se você está vendendo de forma inteligente. Me envie uma mensagem lá no Instagram que eu mesma irei te atender e você vai ter esses 45 minutos comigo e a gente já vai ter aí doses lindas, incríveis para você melhorar o seu funil de vendas, porque eu falei doses, o outro era gotas. Gotas, hoje eu confundi. Ela trocou gota o nome com... do podcast para Gotas de Atipicidade, mas tá todo mundo perdoado. Gente, um beijo, obrigada pela audiência de vocês. Qualquer dúvida, sugestão, inclusive de pauta, de episódios, me mandem um direct que vai ser com certeza muito bem-vindo. Até terça-feira que vem, 12h30, aqui no Doses Milionárias. Um beijo.